A chave mestra das riquezas. Napoleon Hill. Uma filosofia de realização individual que trata das riquezas material e espiritual. Supera as possíveis deficiências de uma educação escolar e coloca o homem simples substancialmente no mesmo plano de oportunidade que é desfrutado por aqueles que receberam a melhor educação, porque seu princípio controlador não opera nos planos mutáveis e pré-concebidos desenvolvidos pelo próprio homem. Esta filosofia traz todos os conhecimentos práticos que foram usados pelos homens de sucesso, desde a aurora da humanidade. Você pode não ambicionar ser uma pessoa de projeção internacional, porém deve desejar tornar-se útil, de modo a ocupar um lugar no mundo compatível com as necessidades de seu ego. Não o ego como meio de expressão da nossa vaidade, mas como uma força propulsora que pode ser organizada e posta em serviço como um meio de transmissão do desejo para a fé, por meio da ação. A origem de toda riqueza. Disse que os poderes mágicos da chave mestra das riquezas são superiores até aos da famosa lâmpada de Aladim, porque abre todas as portas da vida a que todo indivíduo veio gozar, na justa medida de sua condição de ser humano e de seu talento, a saber, a plenitude. A chave mestra é traduzida em uma filosofia de vida que contém as 12 riquezas da vida, inspirada na vida do homem rico de Happy Valley, Andrew Carnegie, magnata do aço e filantropo do século XIX nos Estados Unidos, que, nascido em ambiente humilde e com educação formal, alcançou planos cada vez mais elevados de conhecimento, até finalmente estar pronto para receber a chave mestra das riquezas. A estabilidade econômica está contida nas 12 riquezas. Entretanto, riquezas duradouras e sólidas, no sentido mais amplo, consistem em muitos outros valores além dos bens materiais. Nenhum homem ouve o que não está preparado para ouvir. Por isso, não apenas ouvidos, mas a mente e os corações abertos para conhecer e adentrar os planos mais elevados do conhecimento são um alto imperativo. As 12 riquezas da vida. 1. Uma atitude mental positiva. Dela derivam todas as nossas riquezas, material e espiritual. 2. Uma saúde física vigorosa, consciência sadia, hábitos alimentares moderados e atividades físicas equilibradas. 3. Harmonia nos relacionamentos humanos. Ser verdadeiro para com teu próprio interior, e disto decorrerá, como a noite decorre do dia, que não terás capacidade para ser falso com qualquer um de teus semelhantes. William Shakespeare. 4. A libertação do medo. O homem só é livre sem medos, pobreza, críticas, morte, etc. 5. A esperança de realização pessoal. O trabalho contínuo alimenta a esperança. 6. A capacidade de ter fé. A fé alimenta todas as necessidades humanas. 7. Disponibilidade para compartilhar nossas dádivas. Compartilhar é multiplicar. 8. Um trabalho de amor, a mais alta forma da expressão humana. 9. Mente aberta. Reflete um homem coeso em tudo. 10. Autodisciplina. O homem que não é um mestre de si mesmo jamais poderá tornar-se mestre de coisa alguma. 11. A capacidade de compreender as pessoas. As pessoas são basicamente semelhantes, se desenvolveram a partir de um mesmo tronco. 12. Segurança econômica. Somente pode vir da abundância de riquezas materiais disponíveis para a humanidade. Os 8 príncipes. Para receber as 12 riquezas, a mente precisa ser preparada, e 8 príncipes fazem esse trabalho de construção de uma atitude mental positiva. Todas as noites, após todas as atividades do dia e antes do recolhimento, a gratidão pela contribuição específica de cada um no dia favorece o alcance desta filosofia. 1. Príncipe da prosperidade material. Mantém a mente afinada com a consciência da opulência e da plenitude. 2. Príncipe da saúde física e vigorosa. Cada partícula da constituição física é suprida com o influxo de energia cósmica. A natureza se abastece dessa energia. Sejamos coerentes. 3. Príncipe da paz de espírito.
Livra a mente de todas as inibições e limitações autoimpostas. 4. Príncipe da esperança. Sustenta a jornada. 5. Príncipe da fé. Dá poder aos pensamentos, ímpeto para as ações e sabedoria na compreensão das leis da natureza. 6. Príncipe do amor. Inspira a partilha das riquezas. 7. Príncipe do romance. Inspira ao espírito da juventude, independente do passar dos anos. 8. Príncipe da sabedoria suprema. Transforma em conquista permanente todo o erro e adversidade do passado. Esta é uma filosofia universal cujos princípios apresentados a seguir se combinam entre si, conduzindo ao funcionamento da chave mestra. Princípio 1. Definição de propósitos. Os grandes líderes de todos os domínios da vida e durante todos os períodos da história conquistaram sua posição de liderança pela aplicação de suas capacidades, tendo como base um propósito superior bem definido. Uma das grandes tragédias da civilização é que 98 entre 100 pessoas vivem toda uma vida sem se aproximar sequer de qualquer coisa que se assemelhe à definição de um propósito superior. Portanto, não experimentaram as vantagens dele advindas: autoconfiança, iniciativa pessoal, imaginação, entusiasmo, autodisciplina e concentração de esforços que, por conseguinte, desenvolvem e mantêm uma atitude mental positiva. Todas as atividades humanas se inspiram em um ou mais dos 9 motivos básicos da vida: a emoção do amor, a emoção do sexo, o desejo de lucros materiais, o desejo de autoconservação, o desejo de liberdade física e mental, o desejo de autoexpressão, o desejo de perpetuação da vida após a morte, a emoção da raiva e a emoção do medo. Entender a finalidade de cada um no progresso da humanidade e desenvolver um propósito superior com base na sua significação mais transcendente é ser recíproco à inteligência infinita. Princípio 2. O hábito de caminhar 1 quilômetro extra. Significa mais e melhores serviços do que aquele para o qual somos pagos, realizando tais serviços com uma atitude mental positiva. Ignorar esse princípio é deixar de saborear um sucesso seguro e durável. Vantagens: desenvolve a importante qualidade da iniciativa pessoal. Serve para inspirar a confiança dos outros na nossa integridade moral. Carnegie promoveu mais líderes bem-sucedidos na indústria do que quaisquer outros dos grandes industriais americanos. E o primeiro teste que aplicava, antes da promoção, consistia em determinar até que ponto aquele trabalhador estava disposto a caminhar 1 quilômetro extra. Foi por meio desse teste que ele veio a descobrir Charles M. Schwab, trabalhador diarista no início da profissão, que alcançou a presidência da United States Corporation. Além do alto ordenado anual, em algumas ocasiões, Schwab recebia um bônus de R$1 milhão por sua disposição em fazer mais do que aquilo pelo qual estava sendo pago para fazer. Um excelente exemplo para seus companheiros de trabalho. A moral dessa história é que a compensação sempre vem, seja por uma obrigação moral ou baseada no desejo de não perder um homem valioso. Caminhar 1 quilômetro extra pode estar contido no primeiro princípio, definição de propósitos. Thomas Edison, Andrew Carnegie, F. W. Woolworth, Alexander Graham Bell, ex-homens que possuíam uma singularidade de propósitos. Basta examinar um para compreender todos. Amor, o verdadeiro libertador da humanidade. Misturado às emoções do sexo e do romance, o amor é a fonte de ação de todos os esforços criativos que elevaram a humanidade ao seu estado presente de cultura e refinamento. É a urdidura e a trama de todas as riquezas. O hábito de caminhar 1 quilômetro extra conduz à conquista desse espírito de amor, pois não pode haver maior expressão de amor do que aquela que é demonstrada quando um serviço é prestado em benefício dos outros. Princípio 3. A mente mestra. Uma aliança de 2 ou mais mentes entrosadas em um espírito de harmonia perfeita e cooperando para a conquista de um propósito definido. Sem harmonia, o esforço coletivo pode constituir-se em uma cooperação, mas ele carecerá do poder que a harmonia fornece através da coordenação de esforços. De forma que as mentes de cada um do grupo fossem a nossa própria mente.
A inspiração de uma mente para outra se transforma no estado de espírito chamado fé. A harmonia conecta os pensamentos e a telepatia acontece. E dessa forma, muitas alianças profissionais e comerciais são traduzidas para a realidade. Os mais importantes relacionamentos humanos, casamento, a religião, a profissão, ocupação, vocação, são altamente beneficiados com a aplicação desse princípio. No caso do casamento, além de trazer gozo e felicidade para o casal, também abençoa profundamente seus filhos com um caráter firme, dando-lhe as bases de uma vida bem-sucedida. Nosso propósito superior tem de estar fundamentado em algo sólido e ser seguido por um esforço contínuo. A parte mais importante desse esforço consiste no tipo de relacionamento que mantemos com os outros. Uma vez estabelecida essa verdade na nossa mente, não será difícil compreender a necessidade de sermos cuidadosos na escolha de associados, especialmente aqueles com quem mantemos um contato pessoal estreito, relacionado com nossa ocupação. Nesse sentido, abrir mão dos maneirismos, crenças, atitudes mentais, pontos de vista políticos e econômicos, do homem mais desenvolto e extrovertido com o qual se associa em seu trabalho cotidiano, nem sempre este é o pensador mais profundo. Pessoas com caráter firme, via de regra, possuem a sabedoria de manter para si mesmas suas opiniões e têm a capacidade de serem mutuamente benéficas. Evite os primeiros com muito tato e faça aliança com os segundos. Um homem com um olhar inteligente adquire a maior de todas as formas de educação, a que vem da observação e da experiência, olhando à sua volta. Alianças diretas que contribuem para a conquista de seu propósito superior devem ser estabelecidas com homens honestos, patriotas, éticos. Princípio 4. A fé aplicada. A fé é poder que tem desafiado a análise de todo o mundo científico. Uma mente que foi colocada em ordem através da autodisciplina está devidamente preparada para receber a fé. Quando a mente é clareada e limpa de uma atitude mental negativa, o poder da fé entra e começa a tomar posse dela. Seus fundamentos de maior importância, que preparam o caminho para a expressão da fé, são: A. A definição de propósito sustentada por uma iniciativa pessoal ou pela ação. B. O hábito de caminhar 1 quilômetro extra em todos os relacionamentos humanos. C. Uma aliança da mente mestra com pessoas espiritual e mentalmente adaptadas às necessidades de levar adiante um dado objetivo. D. Uma mente positiva, livre de medo, inveja, mesquinharia, etc. E. Reconhecimento da verdade de que toda a adversidade leva consigo a semente de um benefício equivalente. F. O hábito de afirmar nosso propósito superior bem definido na vida, em meditação, ou sua forma particular de entrega e silêncio, pelo menos uma vez por dia. G. Reconhecimento da existência de uma inteligência infinita que dá ordem ao universo. H. Um retrospecto dos nossos defeitos e adversidades passadas que irá revelar a verdade de que todas as experiências como estas levam consigo a semente de um benefício equivalente. I. Amor próprio, que se expressa através da harmonia com a própria consciência. J. Reconhecimento da essência una da humanidade. Sua aplicação não exige algum grau de superioridade, mas exige, isso sim, uma ânsia de verdade e justiça. A fé torna possível alcançar tudo a que o homem pode conceber e acreditar. Helen Keller acreditava que aprenderia a falar, embora tivesse perdido o poder da fala, da audição e da visão. Sua fé restaurou sua fala e lhe forneceu o equivalente da audição através do sentido do tato, provando assim que a fé pode e há de encontrar sempre o caminho para a realização dos desejos humanos. Alimente sua mente com a fé, o guia aqui sugerido, e será fácil para você adotar o hábito de caminhar 1 quilômetro extra. A chave para todo homem, disse Emerson, é o seu pensamento. A fé começa com uma definição de propósitos, funcionando em uma mente que foi preparada para ela, através do desenvolvimento de uma atitude mental positiva. A lei cósmica da força do hábito. A força cósmica do hábito é o meio pelo qual o pensamento é traduzido para o seu equivalente físico, como uma resposta para os desejos e para os propósitos dos indivíduos. Em outras palavras, o homem é um instrumento dessa lei, cujos poderes mais elevados que os seus se manifestam.
Essa descoberta facilitará o alcance da chave mestra de todas as riquezas. A força cósmica do hábito é o meio através do qual cada coisa vivente é obrigada a assumir o seu papel e tornar-se uma parte das influências ambientais dentro das quais ela vive e se move. É silenciosa, invisível e imperceptível por meio de qualquer um dos 5 sentidos físicos. As guerras nascem dos desajustes nos relacionamentos humanos. Esses desajustes são o resultado de pensamentos negativos dos homens, que foram crescendo até atingir proporções em massa. E isso também é verdadeiro no que diz respeito aos indivíduos, pois o espírito dele é também determinado pelos seus hábitos de pensamentos dominantes. Assim, está mais do que claro que o sucesso atrai mais sucesso, assim como o fracasso atrai mais fracasso. Uma verdade há muito conhecida pelos homens, embora poucos tenham compreendido a razão desse estranho fenômeno. A força do hábito cósmica não sugere a um indivíduo o que ele deve desejar, ou mesmo se seus hábitos de pensamento são positivos ou negativos. Mas ele age, de fato, sobre todos os hábitos de pensamento, cristalizando-os em vários graus de permanência e traduzindo-os para o seu equivalente físico, através de uma motivação inspirada para a ação. A pobreza é o resultado direto de um estado de consciência de pobreza, que resulta de um pensar em termos de pobreza, temendo-a e falando dela. Se você deseja a opulência, dê ordens para sua mente subconsciente para que ela a produza, desenvolvendo assim um estado de consciência de prosperidade, e verá quão rapidamente a sua condição econômica vai melhorar. Cheguei à conclusão, disse um grande filósofo, de que a aceitação da pobreza ou a aceitação da doença é uma confissão aberta de falta de fé. Outros princípios. Assim como os 4 princípios descritos se relacionam entre si, existem outros que, unidos aos primeiros, estão ligados como elos de uma corrente, resultando numa combinação de princípios que conduz ao desenvolvimento de um poder estupendo, que não pode ser conquistado pela simples aplicação de apenas um deles. Todos necessariamente se relacionam com a lei da força do hábito cósmica pelos motivos mesmos que a definem, conforme descrito anteriormente. A saber, os demais princípios são uma personalidade agradável, o hábito de aprender algo na derrota, visão criativa, iniciativa pessoal, pensamento preciso, autodisciplina, concentração de esforços, cooperação, entusiasmo, o hábito de uma vida salutar, poupança de tempo e dinheiro, a regra dourada aplicada, a lei da força do hábito cósmica. Este último é o princípio controlador de toda esta filosofia e o princípio controlador de todas as leis naturais do universo. Os princípios devem ser compreendidos e aplicados como se fossem o caso de um hábito automatizado, e o hábito é o único meio de funcionamento da lei da força do hábito cósmica. A autodisciplina. O homem que conseguir controlar totalmente a sua mente estará capacitado a tomar posse de qualquer coisa que venha a desejar. Andrew Carnegie. A autodisciplina é uma das 12 riquezas, porém é muito mais do que isso. É uma importante condição para a obtenção das riquezas, incluindo a liberdade do corpo e da mente, poder, fama e todas as coisas materiais que os homens denominam de abundância. O privilégio de controlar e dirigir o pensamento é a única prerrogativa dada ao indivíduo pelo seu Criador. O exercício desse grande privilégio só é conseguido pela autodisciplina. A parte subconsciente da mente dá preferência aos nossos pensamentos dominantes, aqueles criados pela repetição de ideias ou desejos. Isso explica a importância de se adotar um propósito primordial bem definido e a necessidade de se fixar esse propósito como um pensamento prioritário da mente. As mais importantes das 12 riquezas, tais como 1. Uma atitude mental positiva, 2. Harmonia nas relações humanas, 3. Ausência de medo, 4. Esperança no sucesso, 5. Capacidade para a fé, 6. Uma mente aberta para qualquer assunto, 7. Saúde física, somente são conseguidas por um rígido controle das emoções. Isso não significa que as emoções devam ser suprimidas, e sim que devem ser controladas e dirigidas para fins definidos. A autodisciplina é o princípio que capacita o homem a poder voluntariamente moldar seus pensamentos para harmonizá-los com seus propósitos. Assim, o que se presume, e com toda lógica, pode ser afirmado:
A chave mestra das riquezas está contida inteiramente no maior poder conhecido pelo homem, o poder do pensamento. Explicitamente, a chave mestra das riquezas nada mais é do que a autodisciplina necessária para ajudá-lo a controlar sua mente. A autodisciplina o ajudará a controlar sua atitude mental. A sua atitude mental o ajudará a controlar qualquer circunstância da sua vida e transformar qualquer adversidade, qualquer derrota ou fracasso em uma vantagem equivalente. Eis porque a atitude mental positiva encabeça a lista das 12 riquezas da vida. O poder do pensamento, há tanto discutido, ganha aqui um ensejo maior de melhor acreditá-lo. Ganha aqui um ensejo maior para melhor acreditá-lo. Queira e saiba desenvolver propósitos elevados de vida e, em tudo, disciplina, disciplina, disciplina. A chave mestra das riquezas é uma alta filosofia de vida. Neste livro você aprendeu que a experiência de alguns homens bem-sucedidos que entenderam a origem das riquezas materiais e imateriais sob uma perspectiva interior elevada e autodisciplinada que interage com uma inteligência que ultrapassa todo e qualquer raciocínio bem desenvolvido, se traduz numa filosofia universal que, se bem compreendida e fiel e responsavelmente aplicada por muitos, não somente geraria as riquezas de nossos desejos mais legítimos, mas teria como consequência inevitável uma arrebatadora transformação no mundo em que vivemos. A despeito de governos e grandes instituições incompatíveis com a causa individual maior.